Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Josué Coimbra, sou apresentador do Josué Coimbra Podcast. Hoje eu estou aqui com meu amigo Zé Lopes. Ele vai contar um pouquinho para nós sobre a trajetória dele, sobre o trabalho dele, sobre o que ele faz e como ele chegou nesse caminho. Zé, se apresente um pouquinho. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer você, Josué, você, toda a equipe aí e a infraestrutura do pessoal. Primeira vez que eu estou participando de um podcast, galera, então desde já quero me desculpar aí por qualquer coisa, mas vamos lá. É, Tenho 29 anos, sou formado em engenharia mecânica, estive fazendo aí uma pós-graduação sobre engenharia de suprimentos. Trabalho com educação financeira, que é um pouco do que vamos decorrer aqui, e o que está pedindo extremamente urgência dentro do nosso país. E acredito que seja isso daí que eu posso compartilhar com o pessoal de antemão. Educação financeira é uma pauta muito complexa, né? Porque quando você para pensar, você tem inúmeras pessoas falando que gostam de educação financeira, que se interessam pelo tema, e você já deve ter reparado isso no teu dia a dia, que quando você leva o teu curso, quando você leva uma palestra em alguma empresa, em alguma instituição, qual que é a primeira reação? É aquela coisa calma. Não sei se você já sentiu isso. Então, o que eu começo a pensar? Muita gente quer. Mas só que quando você. Ou muita gente fala que deseja e que gosta. Mas quando você chega para levar a pauta de fato para o dia a dia, existe um calma. Exatamente. Isso daí vem muito de encontro, Josué, com o que a Natália Arpuri comenta, que é a questão da dinheirofobia. E o porquê que existe esse dinheirofobia? Poxa, vivemos numa sociedade capitalista desde realmente que o mundo é mundo. O dinheiro existe desde os primórdios. Aí a pergunta é: o porquê que as pessoas têm medo, têm vergonha ou se sentem acanhadas por falar sobre dinheiro? Então, acredito ainda que a gente tem que fazer um trabalho, mesmo que seja formiguinha, de cada educador financeiro que vem aparecendo aí no país, de todo mundo. Quanto mais pessoas tiverem, a gente está falando sobre isso, nós agradecemos, porque ainda tem um vasto campo para a gente tratar, para a gente estar trabalhando e percebemos que as pessoas realmente têm medo de falar sobre algo que deveria ser tão natural e principalmente necessário. Eu acho que falar que dinheiro é uma necessidade, às vezes as pessoas assustam. Mas o que fazemos sem dinheiro, principalmente na sociedade que vivemos hoje em dia? Inclusive, na minha avaliação, ele compra a felicidade, né? Eu mesmo faria essa pergunta para você, por exemplo. Eu comecei a fazer alguns conteúdos com entrevistas e uma das perguntas é: para você, dinheiro traz felicidade? Eu acho que traz. Eu não acho, tenho certeza que o dinheiro traz felicidade. Porque imagina, você viajou do interior até São Paulo para a gente conversar, para a gente estar aqui conversando hoje. Acredito que você está feliz, que você está contente, você conheceu a cidade de São Paulo, já veio aqui outras vezes, Sim. mas sabe, passou um dia gostoso, uma tarde boa. Não foi bom para você? A experiência por trás disso que o dinheiro pôde proporcionar foi o que está fazendo eu crescer cada vez mais. Ele comprou ou não comprou? Certamente, porque sem dinheiro eu não conseguiria nem sair da minha casa. Você entende? Então, Exatamente. é preciso parar com essa hipocrisia de que o dinheiro não traz felicidade, dinheiro não compra. Compra amizade, óbvio, compra amizade, compra tudo. Ele é a principal ferramenta que faz os links na nossa vida. Porque quando você não tem dinheiro, você fica sem acesso. E eu não estou falando para você que você vai comprar uma Ferrari ou uma Lamborghini. Eu estou falando nas pequenas coisas do dia a dia. E você precisa dessa ferramenta, e na verdade ele é uma ferramenta de troca. Exatamente. Então você precisa dessa ferramenta de troca para acessar as coisas, para acessar as mercadorias. E isso não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, é uma coisa maravilhosa. Certamente. E como você deixou bem pontuado, e eu gostaria muito que todos que vão assistir o programa, a galera de casa, refletisse um pouco sobre isso.
a questão da gente ter a educação financeira, ter organização financeira, era para que a gente tenha cada vez mais acesso. Mas, José, quando você fala sobre acesso, o que você está falando? Estou falando sobre educação, estou falando sobre saúde, estou falando sobre segurança, estou falando sobre novas experiências locais e pessoas que, se você não tiver o dinheiro como ferramenta, não o fim, como ferramenta, e saber utilizar ele, pô, você consegue certamente agregar sua vida a cada dia que passa. E você quer ver uma coisa? Dentro dessa questão que nós estamos trabalhando, você já faliu? Se eu já falei, boa pergunta. Eu acredito que vai ser através dessa pergunta, desse pilar aí, que a gente começa a decorrer sobre a questão da educação financeira. Quando a gente utiliza o termo falir, né? Pelo meu entendimento, pelo que eu venho estudando sobre educação financeira já tem um tempo, eu diria que o pessoal entende falir para quando se tem empresa. Só que eu já estive lascado financeiramente. Então você já faliu. E eu, entre aspas, já falei. Por quê? Posso já até contextualizar como que foi o cenário? Ou era só um sim ou não? Não. Primeiro você responde sim ou não, depois você. Ah, sim, tudo bem. Entre linhas, sim, porque eu não tinha empresa, mas já vi uma situação financeira que eu precisei falar, poxa, eu não estou legal financeiramente. Então, você concorda comigo? Se você não tivesse essa ferramenta, e quando você estava falido, como que você estava? Você estava feliz? Como que eu estava? Eu acredito alguns sintomas que eu poderia certamente lembrar. Eu morava com a minha avó, mesmo morando com a minha avó, tendo um lugar para ficar, tendo o que comer e sem precisar preocupar com as coisas básicas, que geralmente é o que mais cutuca as pessoas na questão financeira, eu não estava nada legal. Porque eu sabia que eu tinha que honrar um compromisso que eu fiz e pela minha falta de responsabilidade, falta de gestão ou falta de informação que seja, eu não conseguia assumir aquilo. Então você não estava Eu feliz. estava totalmente preocupado. Estava feliz? Lógico que não. Quando a gente está preocupado, a gente não está feliz. Então o dinheiro comprou sua felicidade? Matamos novamente essa pergunta, pessoal. Não tenho o que discutir. Você entende? Sim. Então não dá para você falar que não compra, porque você falou, você faliu, estava sem dinheiro, devia estar devendo, devia estar numa situação dificílima, e através do dinheiro você retomou sua alegria, sua felicidade. Imagino que conseguiu voltar a dormir com amor, carinho e Jesus no coração. Certamente. Então, o dinheiro compra. A gente precisa parar com esse medo e com essa coisa, com esse muro existente entre uma vida próspera e nós, e encará-lo de uma outra maneira. Sim, ele traz felicidade, ele abre portas, porque nem, obviamente, em algum momento você não vai precisar dele para abrir uma porta, vai depender muito de você. Mas ele sempre vai estar presente, porque através dele você vai conseguir dar novos passos, dar passos maiores, vai conseguir se qualificar para novas experiências, para novos momentos na sua vida. Então, só selando essa primeira parte que a gente entrou na questão da compra da felicidade, eu imagino e eu tenho certeza que ele compra sim a felicidade. E a gente precisa desmistificar essa coisa que todo mundo fala, olha que coisa ruim, parece que é um pecado, sabe? Parece que é uma coisa horrível, mas não é ruim. Ruim é quando a gente está devendo, é quando a gente quer trocar de carro e não pode, é quando você que está aí quer comprar um brinquedo ou levar sua família para jantar domingo à noite e não tem condições. Quando seu filho te pede algo, você não tem um puto no bolso para conseguir. Exato. É quando tua filha tá lá saindo da escola e ela vai voltar para casa na chuva porque você não tem dinheiro para pagar um Uber, você não tem um carro. Então, é preciso romper com esse pensamento. Certamente. Sabe? E buscar novos caminhos na vida. Mas você ia contextualizar a sua falência. Sim.
qual que foi o gatilho primordial que ocorreu quando eu vi? Poxa, eu estou na merda financeira. Desculpa o termo, eu nem sabia se eu poderia falar, Não, mas pode. falar no bom e claro português que todos os brasileiros entendem. Qual que foi o gatilho? Olha só, tudo, eu acredito na vida que, sabe o eletrocardiograma da vida? Sei. Representa altos e baixos. Por isso que de primeiro momento eu gosto de falar para as pessoas que estabilidade na vida, seja de qual maneira que for, não existe. Porque a nossa vida, ela necessita desses altos e baixos, dos picos e dos platôs, para que a gente tenha experiência com os aprendizados e também que a gente tenha felicidade e reconheça que a gente já esteve em momentos difíceis e que a gente está conseguindo novos patamares. E foi através de um bom período meu, digamos dessa maneira, onde eu estava lá estagiando como engenheiro mecânico, dentro de uma multinacional na minha cidade, com um salário agradável na época, 7 anos atrás, 2018, R$ 1.500 livre, Josué, para um jovem de 22 anos que não tem um pardal para criar. Plano de saúde, plano odontológico, alimentação na empresa, trabalhando 6 horas por dia e transporte. Poxa, para mim eu já estava vivendo um auge da minha riqueza. Mas o que ocorreu, eu não tinha educação financeira nenhuma. Nenhuma. Então o que eu ganhava, eu utilizava no cartão de crédito e um pouco a mais. Cartão é vida, né? É. Você colocou entre aspas aí, né? Eu gosto de falar muito que o cartão de crédito, ele quebra um galho. Só que no Quebra. final do mês, ele cata o galho e te acerta a cabeça. Principalmente se você não tiver gestão financeira. Exatamente. E foi dentro disso, do cartão de crédito, e principalmente daquele abençoado do LIS, do especial do banco, que tá lá, dinheiro disponível, sei lá, R$ 3.000. É uma delícia. Nossa, olha só. Além do meu dinheiro, eu tenho mais R$ 3.000 para usar. Não, e eu não sabia disso. O que aconteceu? Tava chegando, a pandemia ia chegar, mas mesmo assim não renovaram o meu contrato, acabou o estágio, acabou uma mata, acabou recursos. É quando eu fui ver, e quando você faz estágio, muita gente não sabe, talvez isso daqui vai até para os estudantes, é que você não tem um acerto de contas. Você recebe o seu último mês e pronto. Sim. É que ocorreu, eu tinha que pagar meu cartão de crédito, eu devia o especial do banco e tinha mais algumas outras continhas na cidade. Em torno de R$ 5.000 que eu fui ver. Para Poxa, quem estava com 1.500, mas mesmo que você estivesse trabalhando, você não ia saldar a sua dívida. só que eu estava viciado no quê? Eu tinha o especial que eu poderia recorrer. Enquanto eu estava trabalhando, eu tirava de um lugar e colocava no outro. O que eu estava fazendo? Tapando sol com a Estava torneira. rolando sua dívida. Muitas pessoas hoje em dia não gostam de pagar um cartão de crédito com o outro. Era mais ou menos isso, porque na época ainda não existia essa modalidade. E eu já falo antemão, gente, para de fazer isso, porque senão, cada vez mais longe que você for com isso, é tipo areia movediça. Quanto mais você se mover, mais você se afunda e você não está percebendo isso. E aí você estava rolando sua dívida no cartão. Estava. Então foi esse momento que eu me vi. Poxa, e desempregado, né? Que foi onde eu fiquei desempregado. Porque parece que a gente só vê realmente a coisa ruim, a desgraça acontecendo na nossa vida, quando todos os recursos somem e você pega e fala, pô, e agora? O que eu vou fazer? Sim. Exatamente. Foi nesse momento. E foi nesse momento que surgiu o seu interesse por educação financeira? Aí que não foi o interesse por gosto, igual a gente estava falando no início desse bate-papo. Foi o interesse pela necessidade. Você veio pela dor, não pelo amor. Exatamente. E sabe o que me assusta muito hoje em dia de ver os brasileiros, até os meus mentorados, as pessoas que eu converso? Quando a gente tenta ainda transmitir a palavra, tentar rechaçar um pouco isso, parece que não. Parece que o brasileiro em si gosta de ser moldado, gosta de ser forjado na dor. Por mais que a gente envia com amor e tenta evitar esse colapso antes, não. A pessoa parece que gosta de pagar para ver. Mas você sabe que existe uma coisa interessante. O Brasil, ele é um país tecnicamente empreendedor.
Se você sair na rua agora, você vai encontrar um camelô, você vai encontrar o cara do boteco na esquina, você vai encontrar o rapaz que está no Uber, o cara que está no táxi, o cara da venda. Muitas pessoas, elas começam a empreender por necessidade. Seria algo mais ou menos igual ao teu caso. A pessoa está trabalhando, tem um salário bacana, de repente ela é demitida, por algum motivo que seja. E aí ela tenta voltar ao mercado de trabalho, só que ela não encontra trabalho. Então qual que é a saída dela? Vou abrir uma barraca, vou fazer uma barraca na rua. Vou fazer um Uber. E aí, em alguns casos, dá muito certo, porque o cara começa numa barraca, vai para uma loja e ele começa a crescer. Só que, na grande maioria, as pessoas ainda, mesmo sendo empreendedoras, elas ainda não têm algumas noções de como elas vão fazer a gestão daquele negócio. Então, a pessoa vê que ao longo do mês ela faturou, sei lá, 4 mil. Então, ela imagina que ela realmente ganhou aqueles 4 mil. Só que não necessariamente ela ganhou os 4 mil, porque ali a gente tá, se a gente pegar uma pessoa que está vendendo, vamos colocar um exemplo, vendendo café da manhã na rua, Certo? ela tá, ela tá tendo gasto todo dia para ir e voltar para o ponto, ela precisa comprar café, pão, leite, açúcar, bolo, ovos, farinha de trigo, fermento, é uma compra enorme que ela está fazendo todo dia. Sim. E qual que é o lucro disso? Belo exemplo que você comentou. Muitas vezes eles não fizeram essa conta. Exato. Exato. E o que me assusta também um pouco disso, e o que acho legal você ter comentado, porque realmente essa é a realidade de vários brasileiros. E uma das coisas que eu brigo, puxo a orelha dos meus mentorados é o seguinte, porque a maioria dos meus mentorados são empreendedores. E os que não são, eu cutuco para que eles virem, porque se realmente a situação financeira da sua educação você não consegue estabilizar isso, eu pego e falo, de alguma maneira você precisa fazer renda extra. Só que aí vem essa grande incógnita que você comentou, que muitas pessoas vêm por necessidade e não entendem dos custos. Então, quando se é empreendedor e realmente poder avaliar isso, existe aqui um grande conflito que eu falo, porque como você veio ser empreendedor por necessidade, você de primeiro momento você não vai separar a sua vida PF da sua vida PJ. Exato. E é aqui que está o grande perigo. Em vários momentos, aí, qual que é o trabalho que tem que começar a fazer? Poxa, se a gente for começar a ver, então, quais são suas despesas fixas? Aí a primeira coisa que eu falo pro pessoal é o seguinte, despesas fixas eu classifico principalmente como duas vertentes. Algo necessário e algo cíclico. Ou seja, que é algo recorrente todo mês. Então vamos dar exemplo. Água, luz, aluguel, internet, às vezes um plano de saúde que seja, e vai indo, das mais variáveis que tem, certo? O que ocorre? A pessoa tem as despesas fixas dela pessoal e começa a ter as despesas fixas, às vezes, também do CNPJ, só que às vezes ela não percebe isso. E o que é mais doido, se ela não tem uma base de quanto que é a sua despesa fixa, ela está realmente em um mar velejando sem saber para onde ela vai. Sim. E o que é mais impactante, sabe o que é? Que eu falo para todos os meus alunos e demonstro que as despesas fixas é apenas um norte. Porque o grande buraco mesmo está nas despesas variáveis. Que vem através desse pensamento que você comentou. Poxa, vendi o café na rua e tudo mais e tal. Faturei 4 mil esse mês. Olha, sensacional. Só que a pessoa às vezes esqueceu que tem o aluguel, tem as despesas de casa e tudo mais, só aí vai um pouco, vai uns 1.500. Aí você reforçou bem. Tem o transporte, tem a matéria-prima e vamos colocar só até aqui. Sei lá, mais uns 1.500. Sobrou R$ 1.000.
Só que quando a gente vai avaliar tecnicamente mesmo, a pessoa praticamente ficou com quase nada, porque além das despesas variáveis estar super alto, por exemplo, ela não se pagou. Ou seja, cadê o custo operacional da mão de obra dela? Então é isso que eu tenho que mostrar para Sim, os meus e o cara alunos. precisa, quando ele vai fazer isso, ele precisa entender qual é o meu custo fixo para fazer o café da manhã. Mas aí, quando eu falo vou fazer o café da manhã, é assim, o Zé vai tomar um café da manhã aqui no meu espaço, na minha barraca. A gente tá pegando no basicão, no cara que fica na porta do metrô. Certo. Então, quanto que eu gasto para ele tomar um café com leite e comer um bolo? Eu não sei quanto custa, deve ter uns 4, 5 reais. Vamos colocar 5 reais. O meu custo, qual que é? É R$ 1? É 2? É 3? É 6? Quanto que é a fatia de bolo? Exato, porque aí eu vou saber qual é o valor da fatia de bolo e qual é o valor da minha xícara de café. Sabendo isso, eu vou saber qual que é o mínimo necessário que eu preciso vender para sair no 0 a 0. Exato. Ótimo, saí no 0 a 0, não ganhei, mas também não perdi. Tá ok. Agora eu preciso criar estratégias para começar a ter o meu lucro. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso aumentar a quantidade, eu preciso aumentar o valor do meu produto, eu preciso ter um diferencial para o mercado aceitar essa variação no meu preço. Só que a galera não entende isso. Não. E você já deve ter atendido também. Eu não trabalho nesse mercado, né, de atender as pessoas, de consultoria como você, mas de vez em quando, pelo fato de ser economista, algum amigo vem pedir ajuda. E eu acho que você já deve ter passado por isso. Eu já conversei com pessoas que elas ganhavam muito bem, mas muito, 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 muito bem mesmo. E aí o cara vira o José, meu, cara, eu tô sem dinheiro, cara, eu tô zerado. Eu falei, meu, mas zerado como? Zerado. Só que o que acontece? Porque a pessoa tinha um trabalho que ganhava muito bem, além desse trabalho, ela tinha mais 2 empresas. E aí, como funcionava tudo isso? Era tudo numa conta. Então, meu, vamos pegar a família para tomar sorvete. Oh, vamos embora. Puf, passa o cartão. Dia de pagar funcionário, faz os depósitos. Precisa comprar insumos, sai daqui. E aí ele não sabia da onde vinha, para onde ia. E a gente sentou, conversou. E o que ele precisava, na verdade? Organização. Exato. Ele não precisou arrumar uma renda extra, não precisou tomar um crédito. Organização. Você já atendeu pessoas assim? Cara, você comentando isso daí veio na minha mente agora que, inclusive, o meu passo inicial com a educação financeira foi uma semântica parecida com essa. Eu estou atuando diretamente como consultor financeiro mesmo, como uma parte de mentoria em educação financeira, já tem 2 anos e meio, certo? Porque antes eu falava de investimento e as pessoas me procuravam questão de investimento, só que eu via que, na verdade, eles queriam fazer dinheiro rápido para tentar organizar a vida. Só que aí eu falei, não, eu vou voltar um passinho atrás e começar a ensinar o pessoal que a organização financeira é a primeira etapa, você começa a multiplicar e depois pega investimento. É o último pilar quando a gente fala nisso, Sim. certo? Como economista, certo? E o que ocorreu? Foi exatamente dessa maneira, como você disse, e olha só como foi a abordagem. Um amigo em comum nosso indicou o meu serviço e ele foi me procurar para investir. Aí a pessoa começou a falar tudo mais, que queria investir, aí começou a explicar um pouco, tal. Eu falei, calma, pelo pouco que você comentou, como que é a sua vida financeira? Não, que eu tenho uma empresa, tenho uma casa de aluguel e não sei o que, tem as ações, eu gostaria de começar a investir e tal. Falei, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é primeiro sentar
Montar uma planilha que seja, ou no papel, de pão, do jeito que for, gente. Vocês precisam sentar e anotar para ver o que está acontecendo. E organizar as finanças. E um breve resumo aqui, sabe o que era? A pessoa realmente queria investir, movimentava uma grana boa, ganhava bem. Eles ganham bem ainda, são mentorados meus. Já tem 2 anos e meio que eles estão nessa caminhada comigo, graças a Deus. Queria até agradecer eles aí. E o que que ocorre? A pessoa queria investir, só que com a vida financeira tudo de ponta cabeça. Em resumo, eles movimentam 5 dígitos, um mês, normal. Tinham 7 cartões de crédito quando eu conheci eles. Isso. E agora eles têm 2, porque tem o PJ e o da família. Só depois de 8 meses, com a gente vendo quanto que a empresa ganha, qual que era o custo fixo deles, qual que é o custo fixo da empresa, o que é o variável, qual cartão de crédito tem que quebrar, o que está acontecendo aqui, como que está listando com desejo, está saindo muito, da gente começar a organizar a informação e direcionar depois de 8 meses que eles realmente falei, agora a gente pode investir. Mas me fala uma coisa, era um casal, Exatamente. eles têm filha? 2 filhas. Elas são maiores ou menores? Menores ainda, inclusive. Tá. Então, assim, você falou que tem 7 cartões de crédito, Eles tinham 7 cartões de crédito. que dá uma média de 3 cartões para cada um. 3 para o marido, 3 para a esposa. Tudo bem que é um casal, que é um só. Mas se você dividir, você é matemática, você é engenheiro, eu sou economista, a gente gosta de fazer a conta. Sim. Então, o que acontece? Qual a lógica de você ter 7 cartões? Você teve essa curiosidade? Assim, pelo que eu venho estudando agora e tenho trabalhado... Não, para eles. Você perguntou para eles qual era a lógica? Eles simplesmente tinham, porque isso é muito da cultura do brasileiro, viu? Quanto mais cartões de crédito você tem, parece que você tem mais status. É sério, eu duvido você perguntar, principalmente tipo para alguém da família ou alguém mais próximo e tal, se não tem pelo menos 2 a 3 cartões de crédito. Sabe por quê? Porque assim, eu já acho um absurdo você ter que fazer a gestão de um. E eu não tô nem falando sobre gasto, etc. Eu tô falando a gestão mesmo. Você tem um cartão. Porque aí você tem que comprar, você tem que saber o cartão. Sabe aquela coisa? Imagina que você tem 3 cartões. Aí, como é que você vai saber se você comprou no cartão A, B ou C? Sabe aquela loucura? Ah, isso eu compro aqui, isso eu compro ali, não sei o que. Aí você pode até falar assim, não, mas José, se eu tenho 20 mil em cada cartão, eu tenho um total de 60 mil. Mas só que aí, se você tem 20 mil em cada cartão, você pode trabalhar politicamente em um cartão e elevar o seu limite só naquele cartão. Exato. Porque aí o que acontece? Você centraliza seu gasto, sua dívida em um só, é o que eu penso. E a sua vida fica mais fácil. Porque você imagina, você está lá na frente da loja para pagar uma conta, assim, meu, qual cartão que eu vou usar? E aí eu não sei se... Eu gosto dessa coisa de ser mais prático, né, meu? Já pega, paga e acabou. E aí eu já sei que eu tô gastando aqui. Porque senão você pulveriza tudo, vira uma bagunça e você acaba se perdendo. Exato. Cara, mas assim, eu não cheguei a perguntar pra ele. E toda essa questão aí, desde quando eu comecei a estudar educação financeira e fui analisando um pouco mais firme, eu gostaria que até mais educadores financeiros falassem isso nos seus conteúdos, é que é totalmente uma questão comportamental e psicológica. Sim, sim, e parece que nos Estados Unidos também a galera tem em média 5 cartões. Eu fico pensando, mas por que você tem 5 cartões? E aí, assim, independente, é o cara que é rico, o cara que é pobre, todo mundo tem mais de um cartão. Eu não consigo ter mais de um. E assim, eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando assim, é fazer a gestão. Porque eu fico pensando, eu tenho tanta coisa para me preocupar, e eu vou ter que ficar preocupado com quanto eu tô gastando no cartão A, se vai estourar o C, o limite do B. Deixa tudo em um só. Só que aí que tá a questão principal. Pela questão comportamental e principalmente pela falta de informação da organização financeira, o que que ocorre? Vem as comprinhas parceladas. Aí a gente está falando aqui de uma grande maioria dos brasileiros,
Mas aí você está justificando mais de um cartão. Exatamente. O porquê a pessoa vai ter mais de um cartão de crédito? Porque às vezes ela comprou o iPhone dela parcelado em 15 vezes ou 24 vezes que o Magazine Luiza proporciona Aí isso. você joga no cartão C. E você já gastou todo o limite daquele cartão. Porém, são pequenas parcelinhas de R$ 250. Que se a gente pegar isso daí, dentro de um salário mínimo, a gente está falando que em torno de 20% salário mínimo, 15%, R$ 250, mas é uma parcelinha. Mas que você fez, estourou todo o limite de um cartão. Poxa, mas eu não posso ficar sem me alimentar. Aí você joga no cartão B. É porque hoje em dia as pessoas que elas fazem, elas vão no mercado, não é mais igual há 20 anos atrás que eu vivi muito com a minha avó e com a minha mãe. Hoje em dia, até o mercado a gente passa no cartão para pagar daqui a 30 dias. Só que a gente já não tem mais limite naquele primeiro cartão, então a gente utiliza o outro. Então, o que, que acontece essa questão de vários cartões? Geralmente a gente faz uma compra que a gente julga como necessária e já estoura o limite de um. Aí você pega o outro. E utiliza o outro para comprar as coisas que realmente são necessárias. E aí você tem um terceiro para fazer outras coisas. E assim vai indo. Nossa, você está se alavancando, né? E rolando tua dívida. Que foi o que aconteceu comigo. Lá no que eu comentei. Poxa, eu utilizava o limite para poder pagar o cartão, que dessa maneira eu ficaria tranquilo. Eu só não sabia qual que era o pior, se eram os juros do limite ou do cartão de crédito. Mas você sabe que você falou, olha, eu vou comprar eu tenho um cartão do iPhone, eu tenho um cartão do supermercado, e a gente já volta nessa questão do cartão do supermercado. Tinha um amigo, quando era mais novo, que toda vez que saíamos, ele só pagava no débito. E aí um dia eu perguntei para ele, eu falei assim, mano, cara, você é rico? Não, ele tem grana. Eu falei, pô, mas tem uma grana. Por que você não usa um cartão de crédito? Você só paga no débito ou em dinheiro? Pô, tem um monte de gente aí que tem menos dinheiro que você e paga tudo no cartão. Olha a resposta. O dia que eu não tiver dinheiro, eu não saio. Bater palma pro seu amigo. Você entendeu? Ele falou, meu, o dia que eu não tiver dinheiro, eu não saio. Comportamental e psicológico, lembra? Mas aí você falou que o brasileiro hoje, ele tá usando o cartão para fazer a compra do supermercado. Eu acho que essa coisa de você usar o cartão para fazer a compra do supermercado, ela fala mais sobre a economia nacional do que sobre o comportamento micro de cada pessoa. Por quê? Porque quando você olha, por exemplo, você pega uma nota de R$ 100. Ok. Quando você olha o valor dessa nota ao longo do tempo, ela tem sido corroída pela inflação absurdamente. O que eu quero dizer com isso? Que uma cesta de produtos que você comprava no período A no supermercado, hoje você não compra mais. Certamente. Então, o que você precisa fazer? E você precisa tomar café da manhã amanhã. Você precisa se alimentar, tá? Você vai ter que jantar daqui a pouco lá na tua casa. Então, como os preços estão avançando muito mais rápido, inflação aumentando, do que a sua renda, você precisa comer. Exato. Então, infelizmente, e você pega um país que tem uma renda média muito baixa, a maior parte da população tem aí uma renda de em torno de 3 mil e poucos reais, segundo o IBGE. Então, 3 mil e poucos reais para uma família é muito baixo. Enxuto. A pessoa não consegue... É o quê? É um aluguel, água, luz... Internet, escola de menino. Não dá nem para escola com 3 mil. Não dá para nada. Então, o que acontece? Infelizmente, as pessoas têm que ter essa... E aí eu entendo essa coisa de você fazer o supermercado no cartão, mas é muito em função dessa questão da perda do poder aquisitivo da população. Certamente, concordo. Eu gosto também de ressaltar outros fatores aqui. Não tiro uma vírgula do que você disse, principalmente desde o Plano Real 94, né? 94. Até agora, conforme a nossa Se não me falha a memória,
o real desvalorizou Isso que eu ia 87% nesse falar, eu ia período. comentar agora, de 94 até agora, uma nota de R$ 100, se fosse ver, na verdade, ela estaria valendo 12,50. O problema é que a inflação vem crescendo junto, a taxa de juros cada vez aumentando. O pessoal fica feliz ao ver uma taxa Selic 14,5, 14,75, sendo que eu fico desesperador, sendo que é a taxa mãe que orienta todas as outras taxas do país. Mas o que eu gostaria de voltar um pouco aqui do contexto, que estava até falando com o Julião antes da gente iniciar o nosso bate-papo, um pouco sobre questão cultural e o quanto a tecnologia tem atingido isso. Parece uma coisa de louco, mas é o que eu gostaria de explanar aqui para você. Há 20 anos atrás, por exemplo, 20 anos até 15, como que funcionava para se fazer despesa em casa? Eu me recordo muito bem, eu tenho claro isso na minha mente, como a minha mãe fazia. Ela fazia lá o trabalho dela, recebia o salário dela e fazia assim: esse é o do aluguel, esse é da água, esse é da energia e a gente vai fazer a despesa. A despesa é o mercado. E eu me lembro claramente que era o dia mais feliz que a gente vivia, porque era quando a gente sabia que a gente ia comer um maniquito, que a gente sabia que ia comer um Danone, uma bebida láctea, ia ter alguma outra coisinha. E se sobrasse um dinheiro, comeria um lanche no final de semana. Ou seja, sobre uma questão cultural, há uns tempos atrás, colocava-se como primeiro o que era necessidade e se sobrasse algo, a gente vivia um pequeno lazer, um desejo. E o que, que aconteceu agora? Nessa época, pessoas ricas tinham acesso a cartão de crédito. Pessoas pobres não. Pouquíssimos pobres tinham e quando tinha, eu lembro da minha mãe, pagar mínimo de cartão de crédito até virar uma bola de neve porque não entendia como funcionava, até a gente ficar mais apertado mesmo, e pagar o cartão de crédito e ficar livre disso. O que, que aconteceu de um tempo para cá? A possibilidade de acesso ao crédito configurou na mente das pessoas, principalmente quem tem pouca educação financeira, que ela pode se ter o que ela quer. Então, o que, que começou a acontecer? Começou a inverter os valores. Antes você trabalhava, 30 dias, recebia o salário e fazia o que era preciso. Hoje em dia, você geralmente tem os seus desejos, você faz tudo o que você quer, trabalha em paralelo com isso, recebe para tentar pagar o cartão de crédito e se sobrar dinheiro, você paga as outras coisas. Uhum. Então, esse acesso ao crédito, junto à falta de informação da educação financeira, tem quebrado cada vez mais os brasileiros e os brasileiros não têm percebido isso. E me fala uma coisa, dentro disso que você está falando, assim, eu só faria um adendo nessa fala, porque assim, eu acho que quando você fala da sua mãe, que ela tinha o orçamento na ponta do lápis, eu acho que isso é muito função da pessoa. Porque você tem um grupo de pessoas, é o exemplo do meu amigo, eu não tenho dinheiro, eu não saio. E o cara não era pobre. Eu não tenho, eu não saio. Então, você tem um grupo de pessoas que, sendo rico ou pobre, instintivamente, eles têm esse desejo de fazer o controle financeiro. Sabe, naturalmente eles já fazem esse controle financeiro. Enquanto a maior parte da população não tem acesso e não tem essa inclinação natural a fazer o controle financeiro. Então acaba virando essa bagunça. E aí eu acho que é importante o seu trabalho. E dentro disso, quais seriam. Você já deu alguns pequenos insights, mas eu queria que você fosse claro e objetivo para quem está do outro lado na resposta. Quais são os passos que você acredita serem fundamentais para a transformação da vida financeira das pessoas? Passos fundamentais para a transformação na vida financeira da pessoa. Conhecimento, estudar, porque sem conhecimento a gente não consegue alavancar, ter uma outra vida. Pôr em prática. Então, conforme a gente está falando, começar a anotar sobre as finanças. Terceiro,
Planejar. Planejar a gente fala ter metas. Planejamento é tudo, né? Por quê? Eu gosto de falar muito que é um bote com dois remos. Conhecimento e prática. De nada adianta eu só ler sobre educação financeira e ficar remando com uma coisa daqui. Vou ficar tocando em volta. De nada adianta eu ficar colocando em prática se eu não tiver conhecimento para ajustar. E o dinheiro só é funcional na nossa vida. A gente só vai ter um propósito, só vai ter um sentido de a gente começar a guardar ele se tiver uma meta. Porque se você guardar dinheiro por guardar, acredite, quando acontecer alguma coisa na sua vida, ele vai sumir. Sim. Mas só um adendo. Você acredita que tem gente que tem o fetiche de guardar dinheiro pelo guardar? Acredito. E é engraçado isso, né? Porque a pessoa. Porque assim, Você acredita? é muito louco isso, né? Porque assim, a maioria das pessoas fazem uma poupança por conta disso que você está falando. Olha, eu quero viajar no fim do ano, ao final do ano, quero trocar meu carro, quero comprar uma casa nova, quero comprar uma roupa, quero comprar um telefone, que é extremamente louvável. Sim. Só que tem uma galera que eu acho que é muito louco isso. Que é o quê? A pessoa tem um fetiche em pegar o extrato. Nossa, gente, meu patrimônio aumentou 20% nesse período. E a pessoa fica olhando para aquilo, mas assim, ela não vai viajar, ela não vai comprar um carro, ela não vai fazer nada. É só o guardar pelo guardar. Não é da hora isso? Isso é muito louco. Isso é muito louco. E sabe o que é o mais doido disso? Quantas reportagens a gente não vê aí, se o pessoal pesquisar, voltar, quando tinha mudanças de planos de dinheiro dentro do Brasil, de moedas, quantas pessoas ficaram pobres, porque literalmente guardavam milhões de cruzeiro, de cruzado, debaixo do colchão. E o que que acontecia? Por não estar utilizando uma conta ou por não ter a informação correta, estava guardando dinheiro por guardar, quando trocava moeda perdia tudo. Sim. Então, por isso que eu comento, a gente ter a meta, ter o planejamento para o dinheiro, faz com que a gente não fique preso a ele, porque a gente vai utilizar ele como ferramenta, como dizemos no início, porque ele precisa ter um objetivo, precisa ter uma meta, e dessa maneira a gente consegue ir tentando equilibrar essa gana de ser e também de possuir. Uhum. E assim, para finalizar, o que você pensa sobre crenças limitantes? Até esse assunto que você comentou anteriormente pode ser, Fetiche da acumulação? pode ser certamente algum processo que a pessoa passou na infância dela ou na vida dela. O porquê que eu comento? Conforme eu venho estudando e trabalhando junto com as pessoas, dinheiro eu trato totalmente como comportamental e psicológico. Porque somos influenciados diretamente com a questão financeira por três principais modos. Primeiro, programação verbal. O que quer dizer isso? Eu ia comentar as três e depois discutir, mas vamos lá então. Programação verbal. Dinheiro é a raiz de todo mal. É sujo. Dinheiro é sujo. Só prospera quem fez maldade com os outros. Qual mais você já ouviu? Cara, o começo, o dinheiro não traz felicidade. Na volta nós compra. Então, o que é muito doido de se lembrar disso? O nosso subconsciente é um cara muito perspicaz. Por quê? Porque tudo que a gente fala para ele e guarda como verdade, essa informação está gravada. Tanto é que a nossa memória RAM, o registro automático da memória, tudo isso que a gente foi bombardeado na nossa infância, traz com que, então, ter dinheiro vai me fazer ser uma pessoa ruim. Se no meu subconsciente ter dinheiro vai me fazer uma pessoa ruim, mesmo a gente não sabendo disso, porque está no nosso subconsciente, o que é o natural de acontecer? É você evitá-lo. Opa, seu amigo que, sei lá, pessoas que ganham muito e também perdem muito. Talvez uma das programações verbais que ele teve na infância, sei lá, quem é rico fez maldade com as pessoas para conseguir aquilo. Então ele não pode ser visto como rico na sociedade porque ele não quer ser rotulado como que fez alguma sacanagem. Aí tem todo um processo que a gente se liberta disso, tanto para as três coisas.
que é a parte primeiro da conscientização. O dinheiro não é sujo, é limpo. Exatamente. O que é conscientização? Por que muitas pessoas têm medo de ir ao médico, por exemplo? Porque tem medo de descobrir algo. Sim. Só que o que é o processo? Tem um ditado, né? Só tá doente quem vai no médico. Olha só, a gente brinca com isso, só que é uma coisa muito séria. Porque você concorda que ao invés de a gente pensar assim, a gente pensasse, pô, eu vou ao médico para fazer um check-up e ver como que está? Porque se eu souber como que está, eu consigo atuar antes. Sim. Então é um processo de conscientização. Depois da conscientização vem o entendimento. A gente não vai saber que um problema existe enquanto a gente não estiver consciente e saber que está lá. Depois disso vem um processo de dissociação. Ao contrário da associação, então é separar. O porquê dissociar? Entender que aquilo não é seu. É fator externo que vem e que a gente não tem controle sobre. Então a gente precisa... Tá, mas aí o que você vai fazer? Eu falo pra você, meu, sei lá, você virou, vamos tomar um café ali no bar, não sei o que. Ah, primeiro eu vou lavar. Aí eu falo pra você, não, primeiro eu vou lavar a mão porque o dinheiro é sujo. E aí como é que você vai se dissociar disso? Como é que você vai fazer a barreira? Aí você tem que entrar num próximo ponto, por isso que vem a questão da educação financeira, que é reconfigurar a mente. O que é a partir de reconfigurar? É você ter as informações, ter o entendimento, a conscientização, dissociar através de pequenos atos. Mas primeiro você precisa saber disso. Então, o que eu falo para os meus alunos, meus mentorados, por exemplo? Poxa, tem gente que se limita a não gastar porque quer só guardar. Eu falo, poxa, uma vez por mês faz um programa legal com sua família, vê o quanto isso é legal. Ou se não, eu não consigo me organizar financeiramente, sei que eu não consigo prosperar. Faz o seguinte, comece a ter pequenas anotações todo dia, no celular que seja. E faz um balanço semanal. Eu indico isso muito pro pessoal. Soma tudo que entrou na semana, soma tudo que saiu e vê como que tá. Então, ter os pequenos hábitos no dia a dia faz com que você quebre padrões. Só que aí que tá a questão. De nada adianta a pessoa ter informação e não pôr em prática. Sim. Foi o que eu comentei anteriormente, o BOT. Conhecimento e prática, conhecimento e prática. Assim, a gente vai quebrando padrões antigos que existem na nossa mente e criando novos. E aí qual seria o próximo passo? Que focaram 3. É o entendimento, conscientização, dissociação e a reconfiguração. Ah, A tá. reconfiguração, então, são novos hábitos. Você entender isso e ter novos hábitos. No livro Segredos da Mente Milionária, o Harvey comenta muito sobre isso. Que a nossa vida é baseada em 4 letras, que é pensamento, sentimentos, ações e resultados. Então vai partir do quê? Pensamento. Poxa, dinheiro é sujo. Pronto, você perdeu o game. Tá, e como é que você reverte enquanto você, por exemplo, agora, como que você reverte essa fala agora? A gente tá aqui, eu falo pra você, meu, você me chama pra tomar um café? Eu falo, vou lavar a mão porque o dinheiro é sujo. Eu falei pra você isso agora. Como que você quebra isso? Como que você blinda? Eu poderia dar outro exemplo? Pode. O que ocorre muito, que eu vejo as pessoas fazendo, a gente vai tomar um café, e você poderia muito bem falar assim, cara, eu não vou porque eu não tenho dinheiro para isso. Eu falei pra você. Isso. Tá. Não, Josué. Vocês têm outras prioridades financeiras no momento. Uhum. Então você começa a remodelar para a situação. Isso eu. Isso. Tá, mas você, como que você faz pra não se contagiar com essa energia que eu estou te passando? Aí é questão de todo o pensamento e que eu trago comigo como verdade. Eu poderia muito bem, tipo, meio que te dar um puxão de orelha. Fala, meu amigo, por que dinheiro é sujo? Entra a questão do autoquestionamento. Vamos até fazer essa dinâmica. Por que dinheiro é sujo? Ah, porque passou na mão de um monte de pessoas, foi um monte de lugar, tava em cima, tava lá no caixa, qualquer um põe a mão nele. Tudo bem, então a gente está falando aqui sobre uma questão fisiológica e da questão da medicina. Mas além disso, você acredita que dinheiro é sujo em algum outro aspecto que pode te fazer uma pessoa ruim? Ah, não sei, de repente a pessoa que pega dinheiro
anda por aí, põe a mão em qualquer canto, não sei, eu não pensei nisso. Mas você entendeu agora que, tipo, o simples fato de falar que dinheiro é sujo, de ser sujo, da questão de saúde, ok, lavar a mão e tal. O problema é a pessoa trazer que dinheiro é sujo se ela for mal vista na sociedade. É, mas é que a galera, quando fala sujo, e aí eu não sou da área, e aí eu não sei até que ponto que está dissociado a sujeira fisiológica da sujeira de roubo e etc. Entendeu? E aí é isso que eu estava perguntando para você. Como que você vai fazer para se blindar dessa palavra? Porque eu acho que quando ela. Eu não sei como que ela vai para o cérebro da pessoa, mas assim, como você se blinda dessa negatividade? Eu me perguntaria, como você está expondo que o dinheiro é sujo? Uma questão fisiológica ou que isso vai fazer mal à minha pessoa? Ah, entendi. Entendeu? Porque lembra da questão cultural que a gente falou até de 20 anos atrás? Hoje em dia é raro ver quem tem 10 reais no bolso. Uhum. Então, se a pessoa falar para o contexto social que estamos vivendo agora, pela questão atuais, poxa, é raro ver dinheiro. Então, se a pessoa falar que dinheiro é sujo, pode ter certeza que é questão da configuração mental dela. Porque hoje em dia é cartão de crédito, é Pix, é TED, vai indo. Sabe que você falou uma coisa para mim que fez um link? Eu lembro que há uns anos atrás, olha a loucura que eu vi, acho que foi até na TV, uma pessoa falando que se você aproximasse o telefone da máquina de débito, você não precisaria pôr a mão no cartão que possivelmente estaria sujo. Você entende a lógica? Porque assim, você tinha o dinheiro em espécie que era sujo, então eu não tenho mais o dinheiro em espécie sujo, mas o meu cartão é sujo. O dinheiro foi trocado pelo cartão. Mas ele continua sujo. Exato. Porque aí você pensa mesmo, tá, mas como que o meu cartão é sujo se ele tá na minha carteira? Que tá no meu bolso, só eu pego nele. Então, se o meu cartão é sujo, eu sou sujo. É uma crença enraizada muito forte. Você entende? Sim. Porque assim, se o seu cartão é sujo, você é sujo. Porque quem tá pegando nele? Eu. E ele tá sujo. Exato. Então, você é sujo? Não. Não, não. Nesse contexto, eu Você entendeu a lógica do negócio? Sim, sim, entendi. Que isso é uma coisa que tá dentro das pessoas. E aí a pessoa justificava a aproximação do seu telefone na máquina. E eu fiquei pensando, gente, mas se o cartão é sujo, a pessoa é suja. Que aí eu fiz esse link todo agora que você está falando. Porque você só transferiu o seu problema. Porque provavelmente você tem um problema com o dinheiro. Você tirou o problema dele em espécie e colocou no cartão. E hoje, provavelmente, em algum momento, o cara vai jogar essa coisa pro telefone. Telefone. Total. Então, talvez o problema não seja o outro. O problema sou eu. Exatamente. É o nível de consciência que a gente tem. Quais são os principais problemas que se passam da pessoa até chegar naquele nível da reconfiguração? Conscientização, entendimento, dissociação e reconfiguração. Primeiro, as pessoas quando têm problema, ela é uma pessoa inconsciente do problema. Então, o porquê até dentro da educação financeira, as postagens, os conteúdos que nós fazemos tem que ser em diferentes degraus. Porque, primeiro, muitas vezes a pessoa nem sabe que tem um problema. Então, ela é inconsciente do problema. A partir do momento que vê um conteúdo e explica, que chacoalha a vida dela verdadeiramente, ela começa a se tornar a consciente do problema. O dia que ela vai no médico, é o dia que ela vai ao médico, né? Beleza, eu estou consciente do problema, porém ainda eu não tenho os recursos como tratar isso. Então, o que a pessoa precisa fazer? Além de ser consciente do problema, ela tem que ser consciente sobre aquilo e ter recursos para sanar.
Sim. e procurar aquilo, ter o Sim. entendimento. E somente depois disso que vem a parte da resolução. E, infelizmente, pelo que eu tenho visto no Brasil e tudo mais, que vai totalmente esse link do dinheiro no cartão, ou seja, o celular, nunca vai deixar de ser sujo para quem não tem a consciência. Por quê? Porque a pessoa ainda está inconsciente do problema. Entendi. E Zé, me fala uma coisa. Se o pessoal quiser te encontrar, participar das suas mentorias, fazer um curso contigo, te seguir no Instagram, qual que é o caminho? Tem um Instagram, que é @joselopes, com 2P Neto. E também tenho compartilhado conteúdo lá no TikTok, José Lopes Neto também. E tem um website, www.joselopesneto.com.br. Através de lá, dessas plataformas, vocês conseguem links mais fácil de direcionamento para conseguir falar com o meu time e também comigo. Maravilha. Quer deixar um recado final pra galera? Falar para lavar o dinheiro? Mas eu acho que assim, se eu vou usar um recado, quem quer lavar dinheiro, quem acha que o dinheiro é sujo e precisa lavar, manda para minha casa. Eu tô aceitando. Abre uma lavanderia lá. Não, eu tô aceitando. Ah, o dinheiro é sujo, não quero, não presta. Manda para mim. Beleza, manda para mim, tá tudo certo. Eu não tenho problema com essa sujeira. Certo. Sabe? Você pega uma nota de 100 reais, você cheira. É uma delícia aquilo. Eu tô errado? Não, não tá não. Pô, sabe, às vezes eu pego uma nota de 100 reais e fico cheirando. Gente, como é gostoso o prazer que isso vai me dar na padaria. Exato. Mas quem tiver esse, na minha avaliação, quem tem esse problema, manda para casa. Eu vou gastar com a mão suja mesmo. Tá certo. Depois o médico que resolve. Mas falando sério, você tem um recado? Eu gostaria de deixar uma atividade prática, que eu acredito que vai ser a parte da pessoa, que vai ser o start, o motor de arranque da pessoa sair do estado inconsciente para o consciente, e que depois ela procure aí mais profissionais, se quiser alavancar. Cara, maneira simples, de realmente souber se sua vida financeira está um caos ou está legal. Para você aí de casa, crie um grupo no WhatsApp simples, escrito Finanças Pessoais, onde vai estar você, se você for casado, tem que estar o casal, e começa a anotar todo dia o que entrou e o que saiu de dinheiro. Poxa, eu fiz um Uber aqui, entrou 15 reais, a entrada é 15 reais Uber. Fiz uma saída aqui que eu abasteci 50 reais, saída 50 reais combustível. E por favor, gente, uma vez por semana, no domingo, senta 15 minutos, eu garanto, é 15 minutos no máximo. Faz a somatória de entrada, faz a somatória de saída e vê como que tá. E vai decorrendo com isso. Não deixe para fazer no final do mês. Porque é tanta informação que a gente processa que no final do mês você vai ver que a fatura do cartão de crédito vai estar enorme, você vai ficar desesperado pelo valor, você vai ver que vai demorar para fazer isso e você não vai fazer. Então cria esse pequeno hábito. Faça isso todo dia. E eu já estou falando pelo celular porque a gente está com esse trem na mão toda hora. Então não tem desculpa. Faça, que certamente a sua vida financeira vai começar a mudar a partir daí, desse pequeno hábito. Sim, e eu acho que a partir desse hábito semanal, você vai conseguir cortar aquele cafezinho de 5 reais que você toma todo dia sem necessidade. Que já é 5, 7, 35 na semana. 35 na semana vai dar uns 140 no mês. A pessoa começa a avaliar realmente com o que ela está gastando. Sabia que eu tive uma mentorada que no primeiro mês a gente descobriu que ela gastou quase 450 reais em açaí? Você toma todo dia? Praticamente, todo dia. O que que era o pico? Ansiedade, açaí. Ansiedade, açaí. Ansiedade, açaí. Então, nesse mapeamento simples que eu estou passando para o pessoal, de anotar todo dia e começar a ver na semana, poxa, por que que eu estou gastando tanto com cigarro? Poxa, por que eu estou gastando tanto com bebida? Poxa, por que eu estou gastando tanto com açaí? Você vai ver, aí eu comprovo que dinheiro é totalmente comportamental, psicológico e emocional do que realmente você ter o conhecimento matemático para gerir isso. Ótimo. Zé, obrigado pelo bate-papo. Feliz com a sua vinda até o programa. Espero que tenhamos a oportunidade para gravarmos novos episódios, Certamente. fazermos À outras disposição. coisas juntos. Obrigado vocês também que estão aí do outro lado, que nos acompanharam nesse bate-papo.
Fico muito feliz por estar começando mais uma semana ao lado do Zé e ao lado de todos vocês. Beijos nos corações. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau, tchau.